Rádio Sombria FM. Deixe a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Episódio de hoje: A Mulher na Estrada. Olá, meus caros ouvintes. Aqui quem vos fala é a voz da escuridão, o mensageiro das trevas, o seu rocambole do além. Mário Saudade, o seu narrador da madrugada. Quando eu aceitei esse emprego na Sombria FM, eu confesso que não imaginava o sucesso que a sessão Cartas da Meia-Noite iria alcançar. Eu nunca tinha comandado um programa noturno de rádio. Eu não gostava de trabalhar à noite. Mas a Marilda foi embora, levou as crianças para o Rio de Janeiro. E eu fiquei sozinho com o Conan. A coisa começou a ficar sombria de verdade. Essa não é uma boa cidade para os solitários de meia-idade. E para piorar, eu tinha acabado de ser mandado embora da maior rádio da capital. Contas a pagar, ração do Conan para comprar, pensão das crianças. Em pouco tempo a situação estava desesperadora, quando chegou um e-mail. Sinceramente me perguntei: que rádio sombria é essa? Uma rádio de rock? Eu nem sabia que havia rádio rock na cidade. Pois bem, o endereço era no Centro Velho, no antigo calçadão. Um prédio antigo, desses que a mármore da escada já está gasta o bastante no meio para fazer aquele sulco. 8º andar. Toda a rádio ocupava 5 cômodos com uns 8 funcionários. Seu Carmelo me explicou como seria o serviço. Eu sinceramente não entendi nada. Você entra às 11h45 da noite, Saudade. Meia-noite inicia o Cartas da Meia-Noite e vai até às 2 da manhã. Vai ficar somente você e o técnico de som, o Ricardo. O Ricardo é meio biruta, por isso colocamos ele à noite, porque os funcionários não aguentam ele. Vocês vão se dar bem. 2 da manhã é só pôr uma playlist de 4 horas e deixar rolar. Você e o Ricardo devem segurar as pontas até o Cláudio, locutor da manhã, chegar às 5h45. Vou te pagar metade do que você ganhava na outra rádio. Eu aceitei na hora. E aqui estou eu, 2 anos depois. Quanto ao Ricardo, bem, o Ricardo já me pregou algumas peças nesses 2 anos, mas eu já me acostumei. O salário melhorou um pouco e a ração do Conan está garantida. As noites são agradáveis e silenciosas por aqui. O café é bom e os ouvintes às vezes nos ligam para nos fazer companhia. Além, é claro, das cartas que nos chegam. E esta é mais uma. Chega de papo furado e vamos para as Cartas da Meia-Noite. Hoje, queridos ouvintes,
vamos contar uma história que certamente irá arrepiar até os mais corajosos. Este caso é de um homem que vive nas estradas do Brasil, um caminhoneiro das Minas Gerais, que à noite se tornou protagonista de um encontro que mudaria para sempre a sua vida. Preparem-se para mais uma viagem sombria. Seu Armando, um caminhoneiro com 52 anos, mais de 30 de estrada, acostumado com os desafios e os encantos da vida nas rodovias brasileiras. E é claro, com as histórias de terror que circulam entre os caminhoneiros nas paradas. Boa noite, ouvintes. Meu nome é Armando e, como eu disse, sou caminhoneiro. Passei minha vida inteira na estrada entre Minas e outras partes do Brasil. Às vezes, a estrada é a sua única companhia e você aprende a amar o silêncio e o som do motor. No entanto, o que vou contar a vocês não é só uma história sobre as minhas experiências, mas algo que mudou a minha vida. Era uma noite escura e chuvosa, com aquele cheiro de terra molhada que só aparece quando a chuva cai forte. Eu dirigia pela estrada, vindo da capital de Minas para o interior. Como eu preferia viajar à noite, mesmo com toda aquela escuridão. O calor durante o dia era insuportável e à noite o frescor trazia uma tranquilidade. Até que eu parei naquela parada de caminhoneiros logo depois de Pouso Azul, antes de chegar à Cruz Verde de Minas. Os colegas de sempre estavam lá, contando histórias de assombração, como acontecia de costume. Algumas eram bem boas, outras assustadoras. Mas naquela noite, o que eu não sabia era que a história começaria a me seguir. Eu costumo ficar na minha escutando. Não sou muito de falar, eu prefiro ouvir. Pedi um pingado mais escuro, do jeito que eu gosto, e sentei num daqueles bancos giratórios que ficam de frente com o balcão. Nessa noite estava o Severino, lá da Bahia, que dirige um Scania 89 carreta dupla. O Monte Carlo, o motorista dos bons lá do Paraná, e o cegonheiro Sérgio Berrante, lá do Mato Grosso, um bom contador de histórias. Como eu disse, não sou muito bom de falar as coisas, só de ouvir. E estava ouvindo o berrante cegonheiro contar que tinha visto lá pras bandas de Uberlândia uma mulher de vestido branco no meio da estrada, no meio do nada, sem paragem, nem posto, nem moradia por perto. Mal deu tempo dele desviar da aparição. Eu fiquei cabreiro. Pra falar a verdade, eu não acredito nem desacredito. Se um dia eu ver, tá visto. Enquanto eu não ver, não vou contar que vi. Mas naquela mesma noite, estava marcado para eu deixar de duvidar das coisas. Cerca de 2 horas após ter deixado a parada, enquanto dirigia naquela estrada cheia de buracos e curvas perigosas por conta da Serrinha de Santa Cruz,
algo esquisito aconteceu na minha frente. Apareceu uma silhueta, uma mulher parada no meio da pista, toda molhada da chuva, com um olhar desesperado, balançando as mãos assim, como quem está manobrando um avião na pista. Parei o caminhão imediatamente. Algo naqueles olhos me chamou. Ela pedia socorro. Dizia que tinha um acidente um pouco abaixo. O carro onde ela, o marido e seu filho estavam havia perdido o freio, saído da pista e capotado. A mulher estava em prantos, pedindo para que eu descesse pela encosta para salvar o seu filho, que, segundo ela, estava ferido. Aquela súplica me tocou fundo. Sem pensar duas vezes, peguei a lanterna e comecei a descer pela encosta. A lama escorregadia dificultava o meu avanço. Demorou, mas eu consegui chegar ao carro, que de fato estava virado, e eu comecei a ouvir o choro do menino. Aquele som me deu forças para continuar. Eu já estava completamente enlameado, completamente molhado, e o carro virado de ponta cabeça. Quando consegui chegar mais perto, a cena que eu vi me fez congelar. No banco de trás, uma criança estava mesmo ali, com ferimentos leves, mas estava ali, chorando. Mas não foi isso que me assustou. Foi o que eu encontrei na frente. Meu Deus! Meu Deus! O pai estava mortalmente ferido. E ao lado dele, a mulher. A mesma mulher que estava na estrada. A mesma mulher que me pedira ajuda. Já estava ali, morta. Aquela mulher que eu havia encontrado estava ali com ferimentos fatais. O pavor tomou conta de mim. Como poderia isso? Como poderia? Ao voltar em direção ao caminhão, já com a criança nos braços, percebi, é claro, que não havia mais mulher nenhuma na estrada. Naquele momento tudo fez sentido. A mulher era um fantasma, uma aparição, que voltara da morte para salvar o próprio filho. Será que o amor de mãe ultrapassa a barreira entre a vida e a morte? Eu que sempre tinha escutado as histórias de assombração, agora era parte de uma delas. Ao chamar socorro pelo rádio e tirar o menino do carro, eu ainda não havia percebido a gravidade da situação. Quando finalmente cheguei de volta à estrada com o menino, ela havia desaparecido. Eu nunca mais a vi. E a partir daquela noite fatídica, eu parei de dirigir à noite. A estrada, que antes era um lar, se tornou um lugar de medo e lembranças terríveis. E assim termina a história do seu Armando, um caminhoneiro que, em busca de apenas mais uma viagem, mais um frete,
mais um trabalho. Encontrou uma realidade muito diferente do que imaginava. Existem muitos mistérios na estrada à noite, e essa história conta um deles. Devemos ficar sempre atentos, pois nunca sabemos onde estamos pisando. Depois de uma curva, pode haver uma mulher vestida de branco, no meio do nada, te esperando. Até a próxima, no nosso programa de suspense e assombração, Cartas da Meia-Noite. Ricardo, olha pra trás. Tem uma mulher atrás de você. Você caiu.